Agora eu preciso explicar para vocês a parte conceitual, tá? Para isso, eu vou abrir aqui o board para vocês. Eu vou desenhar aqui, mostrar minhas habilidades artísticas. Sei. De desenho e mostrar para vocês aqui como é que a gente interpreta o diagrama UML desse strategy, faz a correlação desse diagrama com o que a gente implementou aqui agora. Quando você olhar o diagrama é foda, né? O diagrama de classes do strategy, você vai ver que ele define um componente, vou chamar assim, né, para facilitar, chamado strategy, tá? Strategy. E aí você tá vendo aqui como se desenhar bem, né? Meu Deus. Certo? Strategy é a abstração. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Beleza. Esse componente strategy, ele vai ter vamos chamar aqui um método, né, público, que define qual é o contrato de uma estratégia em si. Nesse caso, eu vou exemplificar aqui um método público com o nome aqui, execute. Ah, porra, até que pariu, não é possível. É sempre assim, eu sempre treino para desenhar nisso aqui e sai esse cocô. É um fracassado. Bom, execute, esse método é um método abstrato. Isso aqui é uma abstração. A classe concreta, que implementa essa abstração, vou chamar aqui de concrete, STR, de strategy, pronto. Temos uma concrete strategy e temos outra concrete strategy. Vou chamar aqui de concrete strategy 2, certo? Todas elas herdam ou implementam, depende da linguagem de programação que você estiver utilizando, de strategy. Então isso aqui é uma derivação do strategy, certo? E eles vão implementar os métodos executes concretos também. Então vai ter aqui um execute e aqui também vai ter o execute. Deixa eu chamar assim, execute e execute. E aí, comparando com o que a gente fez, eu vou copiar e colar aqui um trecho do código em cima disso aqui, só para vocês entenderem a ideia. Então, a gente tem uma abstração, a gente criou uma abstração no nosso projeto, nessa aula que a gente fez. Deixa eu pegar a imagem, um print do código dessa abstração, e aí vocês vão ligar as pontas aqui agora. Vamos fazer agora uma leco concret se comunicar, tá? É isso aqui. E óbvio que ao colar isso aqui, eu tô cagando a porra toda. Que deselegante. Né? Mas, vamos lá, vou conseguir, vou chegar lá, Vamos trazer isso para cá, trazer isso para cá de volta, dar um pequeno zoom aqui, certo? Então, isso aqui é esse strategy, tá? Isso aqui é uma abstração. No nosso caso, a gente tinha lá o cupom Discount Calculator. Então, isso aqui é a abstração, equivale a esse strategy, certo? Vou colocar aqui em cima assim. O concrete, a gente tem lá, eu vou pegar só 2 exemplos, tá? Para não ficar muita informação aqui na tela. Vamos pegar um print aqui dessa imagem. Esse aqui equivale a uma estratégia. O Fixed Coupon, certo? O cupom fixo é uma estratégia implementada. Isso aqui é a classe, a implementação concreta da sua abstração, certo? Então você tem o Fixed Coupon, que é uma implementação concreta, e você tem também, por exemplo, lá no refactory que a gente acabou de fazer, você tem o Percentage Coupon. Vou colar aqui em cima. Pô, mais claro do que isso agora, cara. Aí também, né? Tá mamão com açúcar agora para entender, né? Tá bom. Obviamente. Então você tem a estratégia em si, que é a abstração, e você tem as classes derivadas dessa abstração. No nosso caso, em vez de ter execute, a gente tem calculate. Vou dar um zoom aqui. Pronto. Então, em vez de execute, a gente tem o calculate. E em vez, aqui embaixo também, de execute, nas classes
concretas, a gente tem calculate seguindo o mesmo contrato do calculate aqui na classe abstrata ou na interface, seja lá qual for a maneira que você estiver trabalhando aí na sua linguagem de programação. Pronto. Isso aqui é o strategy. E aí existe no strategy, quando você vai ver o diagrama ML, além desses dois componentes aqui, existe uma outra paradinha aqui, que é... Eu vou desenhar aqui. Tá falando sério? Que é o que eles chamam de contexto. Então a gente tem aqui, ó, context. O context é a parte interessante aqui do nosso projeto, que é o que a gente mexeu ali. O context tem dentro dele um atributo privado chamado strategy. Isso aqui, no caso, no diagrama UML. E tem um atributo público chamado set strategy. Acho que aí você já conseguiu associar lá com o que a gente fez. Eu acho. Espero. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou apagar isso aqui embaixo e vou ampliar um pouquinho isso aqui, que vou colocar um outro método aqui. Aqui embaixo eu vou chamar de do something. Beleza. Esse do something, ele vai fazer uso do strategy. Antes da gente mostrar essa parte, eu vou também trazer aqui um print bonitinho lá do código. Esse aqui você quer ver. É verdade. O print para associar, fixar e confirmar a associação que você fez aqui, ó. Eu até deixei esse print bonitinho aqui para você poder ver onde uma coisa se relaciona com a outra. Esse context nada mais é do que o nosso cupom. O strategy do nosso context nada mais é do que esse underline discount calculator. Simples. O set strategy nada mais é do que o set discount calculator. Então você já consegue ver como tudo se relaciona aqui, como tudo se liga. Strategy é o discount calculator, tá aqui privado. O set strategy, set discount calculator, e do something, esse do something, aí que tá. O do something é o nosso calculate discount. Esse calculate discount aqui é esse do something. Então, quando você está associando aqui uma coisa com a outra, deixa eu ver se dá para ver tudo aí direitinho, acho que dá. Pronto. Então, no seu código, quando você chamar o do something lá, e agora não voltou a funcionar a minha caneta, pronto. Esse do something aqui, ele vai delegar a execução do algoritmo para uma das classes abstratas que você está vendo aqui. Ou melhor, para uma das classes concretas, para um dos objetos concretos que você está vendo aqui. Então, o set strategy, você já viu que é esse set discount, e o strategy é o próprio discount calculator aqui. Pronto, então é isso. Esse do something é um método público que o seu context, no caso aqui o cupom, ele possui. Eu vou chegar um pouquinho para cá, para a direita. Então, quando você chamar o do something, é esse calculate discount chamando o discount calculator.calculate. Percebe que ele está vindo aqui, ó, discount calculator.calculate, que é isso aqui. É essa delegação aqui, ó, certo? Você está delegando para uma outra classe, para um outro objeto, o algoritmo que vai ser executado. É isso, cara. O strategy pattern, quando você vê esse diagrama ML aqui atrás, sem esses prints de código, é apenas isso. Nada mais do que isso. De primeira é um pouco complicado de entender. Sim, às vezes é um pouco complicado de entender, mas não tem nada além disso. Tem um diagrama ou outro ML que apresenta também um outro componente, nesse caso, que é o client. Eu vou chamar isso aqui de client, ó, vou dar um print, vou selecionar também aqui um trecho, só para vocês entenderem. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto. O client é esse carinha aqui, é o load cupom que a gente tem, que é a parte externa. Aí agora eu não consigo mais selecionar o print. E ferrou. Tá piorando mais ainda aqui, mas tudo bem. Vocês vão entender a ideia. O client é justamente o código externo que
define qual o cupom que vai ser utilizado. Então, lá no nosso código, se eu voltar aqui para o código, então voltar lá para o VMware. Bom, aqui no código, você tem aqui no arquivo views, que equivale ao controller, esse load cupom e o set discount calculator. Pronto, esse é o client do nosso strategy. É ele que define qual vai ser a estratégia utilizada e atribui essa estratégia ao contexto, que no nosso caso é o cupom. Então, essa é a essência aqui por trás do Pattern Strategy. É bem fácil de entender, bem tranquilo, tá? Vou voltar aqui de novo pro botão achei aqui para finalizar. Então, é bem tranquilo de entender. Vocês viram que não tem nenhum segredo, certo? Assim, depois que você entende o funcionamento do strategy, não tem segredo. Você consegue aplicar em qualquer sistema. Aqui, novamente, eu abstraí toda a questão de autenticação, de login de usuário. A modelagem ali também está um pouco simples, mas ainda assim continua com a complexidade ali que o negócio exige. E você conseguiu ver de ponta a ponta na prática, primeiramente na prática, para depois a gente partiu por último para o diagrama ML, só para você fazer no seu cérebro aí o bind das informações, né? Você conseguiu associar o que o diagrama ML tem com o código que a gente manipulou aqui, que a gente refatorou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa um like aí para mim, porra, não custa nada você deixar um like. Deixa um comentário falando o que é que você achou, o que é que você concorda ou discorda, que assunto você deseja que eu aborde relacionado aí a design, arquitetura de software, e vou continuar gravando mais aulas aí de acordo com os feedbacks de vocês. Beleza? Então valeu, por hoje é isso e até a próxima.